Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 26 de maio de 2015, terça-feira. Antes da gente partir para os movimentos do mercado, eu queria fazer um convite para vocês, eu vou colocar aqui na tela. Amanhã no nosso site educacional, nós vamos realizar um evento rápido a partir das 19h30, vai ser apresentado pelo Vlad, junto com a equipe de estrategistas da XP Corretora, né? E o assunto vai ser investimentos de capital protegido. Tá? Então, a partir das 19h30 tem que se inscrever, tá? Mas na verdade é gratuito. Eu vou deixar o link para vocês abaixo do vídeo. Tá? E é algo interessante participar, tá? Porque a XP vem trazendo essa modalidade de investimento que é bem interessante, tá? Onde tu tem um investimento de prazo fixo, ok? Geralmente um ano e meio de duração, que está atrelado a algum tipo, né, de produto da bolsa, um índice, algum conjunto de ações, alguma ação específica. E a grande sacada é que tu não tem risco na operação, por isso que é capital protegido. Eles fazem lá uns malabarismos com produtos financeiros e eles conseguem garantir que se o produto, tá, o ativo no qual esse investimento está atrelado, vier contra a operação, tu está lá comprando, por exemplo, Bolsa Europeia, né, um índice específico lá da Europa, que é algo que está sendo trabalhado agora, inclusive. Né? Se o índice, tu compra, tu investe nesse índice, o índice vem contra, ele desvaloriza 30%, tu não perde nada, só custos operacionais que são significativamente muito pequenos. Tá? Agora, se esse ativo desempenhar bem, tu pode receber todo o resultado desse ganho, né? Toda essa variação positiva, às vezes até o dobro dessa variação. Então é um negócio bem interessante, porque tu te expõe ao risco, só o risco positivo de bolsa. Então eles vão explicar como é que funciona, como é que pode ser feito, e pá, é um negócio bem legal. É um produto que a gente gosta muito de oferecer porque o risco é zero, né? Então, tu pode ganhar uma boa grana arriscando um pouco. Então, amanhã, a partir das 19h30, não está o horário aí no evento, foi um erro aqui do pessoal, mas é a partir das 19h30. Feito, pessoal. Agora, vamos aos movimentos do mercado. Hoje, o índice Bovespa apresentou um movimento de queda, era o que a gente estava esperando, o candle vazado de ontem não mudava, né, a direção dos preços. O mercado, como eu mencionei ontem, deixou mais clara a tendência de baixa e as tendências são insistentes. Então, se a gente está numa perna de baixa, se a gente não tem o mercado testando um patamar significativo, dando sinal de reversão, o mais provável é que ele continue indo naquela direção. Tá? A gente alcançou aquela linha tracejada aqui, pontilhada, na verdade, que eu deixei desenhada, que é um patamar muito fraco de suporte, mas que pode oferecer aí simetricamente algum suporte. Mas não há sinal de reversão, então a gente ainda deveria acreditar na manutenção do movimento de queda para os próximos pregões. O ponto mais forte de suporte que eu vejo aí pelo gráfico do índice Bovespa seria essa zona aqui dos 52 mil pontos. Tá? Mas mesmo ela é um pouco questionável. Né? Esses topos aqui não são os imediatamente anteriores ao movimento. Bom, isso, eu vou entrar nesses detalhes técnicos. Tá? Mas enfim, expectativa de manutenção do movimento de baixa para quarta-feira. Tá? Mini índice. O mini índice, tá, no candle de hoje conseguiu produzir o rompimento da mínima desse contrato, tá, o que é um sinal baixista. Okay? A gente tinha o mercado testando esse suporte, fazendo um candle até de conotação altista. Se houvesse superação na máxima, poderia ter alguma movimentação altista. Nada muito forte, nada que motivasse muito posições, mas mostraria algum repique. O mercado ignorou essa possibilidade e fechou na mínima, inclusive. No intraday,
Tá? Lembrem que ontem o mercado testou aquela mínima, né, do contrato M aqui e conseguiu repicar, certo? Bom, a expectativa era de baixo, o mercado abriu pouco acima da linha d'água, logo veio para baixo da linha d'água e montou um primeiro movimento. Né? Ficou abaixo da linha d'água, já corroborando a expectativa baixista que a gente tinha ontem, e depois rompeu um primeiro movimento para baixo. O primeiro movimento em si não foi muito bonito. Tá? O rompimento se deu muito próximo do suporte, a abertura de bandas ficou lá para trás, a gente não teve um gap, né? Mas quem opera de forma mais sistemática e fez a operação aqui conseguiu produzir um ganho na operação, né? Um ganho nesse trade na ponta vendedora, mas com certeza foi um pregão chato de movimento arrastado, né? Enfim, foi chato esse movimento, mas o ponto positivo é que o mercado conseguiu fechar na mínima, dando a entender que realmente essa zona de suporte foi perdida daqui para frente e ela tende a ser resistência. Se amanhã, no pregão de amanhã, a gente tiver uma abertura baixista, um candle forte baixo, isso aumenta, tipo isso aqui, aumenta muito as chances então, desse movimento aí fluir bem mais. Okay? Bom, mercado americano hoje operou. O Dow Jones fez um movimento complicado. Ele fez aquilo que a gente não queria que fizesse. Lembra que a gente estava vendo? A gente viu o rompimento desse triângulo, a gente teve todas as confirmações possíveis e o mercado estava tentando agora romper o topo histórico. Ele não conseguiu romper o topo histórico e começava um movimento corretivo de leve, que dava a entender ser meramente um processo de pullback, um padrão altista. Só que no pregão de hoje, o Dow Jones acelerou com muita força para baixo e veio muito abaixo dessa zona aqui. Isso não condiz com o comportamento normal de um pullback, tá? E pode caracterizar isso como rompimento falso. Não fica tão claro ainda como rompimento falso, porque a gente está testando essa LTB, querendo ou não, tá? E a mínima do candle que rompeu o padrão é essa aqui, ela ainda está distante. Se a gente for considerar isso aqui como rompimento, tá? A gente não fecha muito longe dessa mínima e tem uma sombrinha inferior. A média é o primeiro pisão, digamos assim, na média, então não dá para dizer ainda que é um rompimento falso. Mas se amanhã o mercado perder a mínima do candle de hoje, conseguir se manter por algum tempo operando abaixo da mínima, é porque provavelmente vai ser um rompimento falso. E o que a gente espera depois de rompimento falso? Um movimento susstente na direção contrária do rompimento falso. Rompimento falso para cima, a gente esperaria um movimento susstente de queda que provavelmente viria buscar o fundo de março. Então o mercado americano ficou um pouco perigoso aí. O S&P 500 futuro também fez esse candle feio, que veio trazer os preços abaixo do patamar rompido. Não dá para dizer ainda que é um rompimento falso, porque a mínima estaria aqui, a mínima que interessa mais. Porém, se houver a perda dessa mínima aqui, e o mercado aqui também conseguir ficar algum tempo abaixo dessa mínima, porque provavelmente vai ser um rompimento falso. E o que a gente pode esperar em relação a isso é um movimento contrário até a estrutura contrária principal. A estrutura contrária principal está aqui embaixo, essa aqui é intermediária. Então seria uma queda em busca lá da média móvel de 200 lá embaixo. Então vamos buscar, vamos observar, né, como é que o mercado vai se comportar amanhã. O que poderia anular esse movimento, anular de uma forma mais tranquila esse movimento feio do pregão de hoje? Uma barra com um corpo similar, só que para cima, fazendo algo próximo de um engolfo. Mas isso não é o mais provável de acontecer. Tá? O dólar ontem fez o teste da resistência do topo do início de maio, não conseguiu então produzir o rompimento, fez um candle de cotação baixista, que poderia levar a algum movimentozinho corretivo se houvesse a perda mínima de segunda-feira. Não seria um cenário para operar short, como eu mencionei ontem, tá? Mas dava até para torcer para ter um movimentozinho corretivo para ficar fácil um rompimento no futuro, uma estrutura com 2 testes. O mercado não gosta de fazer o que é fácil, já resolveu romper hoje. Tá? O dólar abriu em gap de alta e rompeu o topo de início de maio, formando agora um pivô de baixa, deixando essa resistência para trás. E agora a expectativa de uma movimentação altista em busca do topo de março. Isso aqui, pelos nossos modelos, gera compra. Só tem um detalhe. O vencimento atual é o WDOM15. Ele vai vencer sexta-feira, ele morre a partir de sexta-feira. Então, se for buscar operações, acho que já é bom
colocá-las no próximo vencimento, que é o WDO N15. Mas a liquidez no N15 ainda não está das melhores, olha como é que está o intraday. Então tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Em algum momento tem que fazer essa transição para o N15, porque o M15 vai morrer. Tá? Aqui o gráfico que a gente costuma olhar é o perpétuo, é a junção desses contratos. Tá? Mas agora a expectativa é bem altista para o dólar futuro. No intraday, nós tivemos uma operação muito fácil, né, de rompimento de primeiro movimento. O mercado abriu em gap de alta, bateu na resistência, segurou, não se afastou dela e daí rompeu com muita força e foi embora. Né? E fecha ainda com uma condição bem altista para o pregão de amanhã. Foi um trade fácil. E amanhã o rompimento dessa consolidação aqui permite nova operação na ponta compradora. A gente pode até pensar no Opening Power Breakout. Vamos acompanhar então a abertura amanhã do dólar. Pode gerar nova operação compradora. Tá? Os compradores estão dominando completamente o dólar. O juro segue respeitando a CLTB de curto prazo, ao mesmo tempo que ainda respeita a LTA desse canal. Segue então nessa perna de baixa, meio complicada. Ainda eu vejo aqui um zigue-zague ascendente, mas de novo a gente só poderia pensar num cenário altista para o juros se houvesse um candle forte que trouxesse os preços para cima da média móvel de 21 períodos novamente, rompendo também LTB. Tá? Como geralmente juro e dólar andam mais ou menos juntos, acho que tem boas chances disso acontecer, mas a gente não deve antecipar esse movimento. Os principais papéis, a Vale subiu um pouco mais e depois acabou devolvendo tudo. Não vejo nada a ser feito aí, ela teria que subir um pouco mais para valer a pena uma operação de venda por correção. E se não for por aí, a operação que pode surgir seria o rompimento dessa zona de suporte, que se consolidou agora em 16,55, 16,60. Na Vale 3, também seria importante o rompimento desse fundo para permitir retomada do movimento de queda ou teste da média móvel de 20 períodos para pensar numa operação de correção. A Petrobras é que seguiu o script bem direitinho. Ela conseguiu produzir agora o rompimento da cabeça do pullback. A tendência de baixo agora está bem estabelecida. E agora a gente só pode esperar que a Petrobras acelere. Acredito que um alvo mínimo aqui para a PTR4 seria uns 11,85, 11,88. Tá? PTR3, mesma coisa, também tem um bom espaço para corrigir. Então a gente viu aí a mudança de tendência na Petrobras. O setor de siderurgia, Gerdau então realmente perdeu o suporte de abril e agora tende a buscar o próximo suporte em 8,65. A CSNA continua mais ou menos andando de lado, dá até para dizer que isso aqui pode ser um maço bandeira se romper para baixo, o que me faz pensar que existe potencial para o papel começando a acelerar para baixo, nem segurar aqui no 6,60, 6,57, na verdade prosseguindo um movimento de queda em busca do fundo de finalzinho de março, aqui embaixo, próximo a 5,45. Tá? Os em Minas até mostrou uma certa força hoje, mas também opera abaixo uma zona muito turbulenta aqui de resistência, é difícil os preços passarem para cima, acredito que logo o papel vai jogar a toalha e também vai buscar um movimento de queda até mais amplo, porque para mim isso aqui, num prazo maior, foi o rompimento falso dessa estrutura. É o que me parece ser, mas a confirmação viria do rompimento desse fundo. Aí o cenário ficaria bem baixista para os Minas. Setor bancário, Bradesco agora alcançou o fundo aqui de março. Se romper, próximo patamar de suporte nem é muito claro aqui. Talvez faça sentido, mais sentido, nesse caso específico, trabalhar com o gráfico ajustado em Bradesco. Tá? Pelo gráfico ajustado, a gente encontraria um bom patamar de suporte próximo a 27,80 para o curto prazo. Tá? Mas de qualquer forma, a expectativa é de manutenção no movimento de queda. Itaú vai desenvolvendo um movimento de queda, vai confirmando então a operação que a gente vislumbrou aqui por gap de fuga. Não tem suporte próximo, não tem sinal de reversão. Acredito na continuidade do movimento de queda em busca dos 33,85. Banco do Brasil não acionou o engolfo de alta de ontem, que já não parecia ser muito forte, devolveu quase tudo. E está testando aqui, está reforçando esse patamar dos 23,30 como suporte. Se esse gap se manter aberto, a gente tiver mais um candle aqui dentro dessa amplitude, a gente vai ter claramente uma ilha. E isso permite uma boa operação de venda se ocorrer o rompimento da mínima. Tá? Daí, provavelmente, o Banco do Brasil iria buscar a faixa próxima a R$21.
Em relação a outros papéis que chamam a atenção na prioridade diária, a NIM3 voltou para aquele ponto de rompimento, testa a média móvel de 20 períodos que ainda está ascendente. Não é um cenário ótimo para operações de compra de swing trade, mas pode oferecer um repique, é um papel que vale a pena então a gente olhar, nem que seja só no intraday. Tá? E a frustração, potencial frustração no mercado em repicar aqui, pode levar a um movimento importante em busca dos 18, com 65 também poderia ser aproveitado. Tá? No setor, também chama atenção a CER3. Ontem já mencionou uma possível venda na perda da mínima de ontem, no pregão de hoje, que teria sido acionado, já teria produzido um bom movimento, porque estaria indicando o rompimento, né, dessa consolidação, na qual está inserido esse rompimento falso, que indica realmente a possibilidade de um forte movimento para baixo. Percebe que as bandas estavam estreitas e começam a se abrir. Agora tem tudo para o papel buscar a faixa dos R$12, talvez até fluir num movimento ainda maior, próximo a 10,25, 10,30. Tá? Hoje temos com clareza esse rompimento. A gente poderia até operar na ponta vendedora. Só um instantinho, pessoal. Pessoal, o Vlad chegou aqui e eu mencionei para vocês sobre o capital protegido. No início do vídeo eu falei várias vezes 19h30, vai ser às 18 horas, né, Vlad? Então às 18 horas é um bate-papo rápido, 30 minutinhos sobre capital protegido. Eu vou corrigir isso em texto abaixo do vídeo, né, onde vai estar postado esse vídeo aqui. Beleza, então CER3 está sinalizando boa possibilidade de acelerar para baixo. CEL3, vamos ajustar o gráfico para fazer um pouco mais de sentido, ela segue testando aquela zona de suporte gap dentro de uma tendência de alta. Quem entrou na compra aqui pode estar próximo de um stop, se tiver stop automático. Tá? O candle de hoje permitiria uma operação de compra pela superação da máxima, mas dado o cenário que ainda considero meio baixista para a bolsa como um todo, é um papel para ficar de olho, e o ideal seria entrar numa barra de força que conseguisse trazer os preços de volta para cima da média móvel de 20 períodos e que deixasse bem claro que foi formado um fundo em cima dessa zona de suporte gap. Tá? Algo muito parecido com o que a gente mencionou em relação ao juro. Equatorial consegue, ela já tinha dado um sinalzinho altista aqui na superação dessa máxima, ela não fluiu ainda, ela fez um novo recuozinho bem curto dentro de um padrão de contração, testando a média móvel de 21 períodos, a expectativa é aqui também de uma movimentação altista. MDA3 fez uma barra bem significativa de baixa para a volatilidade dela, é uma barra de ignição baixista, perda mínima abrir espaço para venda, só que eu particularmente não gosto muito porque ela está inserida dentro de uma congestão. Tá? Eu acho que o suporte aqui vai ser um problema, mas chamou a atenção o movimento hoje. Multi 3 está rompendo essa zona de suporte próxima a 51,50, 51,30 para ser um pouco mais preciso, e teve um bom volume, sugere uma boa probabilidade da faixa dos 48,20 serem atingidos no curto prazo. MYPK3 recentemente rompeu uma congestão para cima e agora parece estar finalizando o processo de pullback. Superação da máxima do candle de hoje já seria até um argumento para entrar na ponta compradora. Tá? Então o papel merece atenção. PEMAN foi outro papel que rompeu uma resistência longa. Foi um rompimento que eu levei bastante... acreditei bastante nesse rompimento. Agora o papel ele evoluiu. Né, esse rompimento evoluiu uns 10%. E agora há um recuo trazendo os preços de volta ao suporte aqui próximo a 4,5. O candle de hoje é convidativo para uma compra na superação da máxima. O gráfico está bem bonito. Tá? E fechando o GPA3. Eu prefiro o cenário de PEMAN, mas o GPA3 desenvolve um movimento lateral, encontra a média móvel de 20 períodos junto aos fundos dessa consolidação. Lembra que eu tinha mencionado que aqui já poderia ser uma compra, mas que o ideal seria uma compra mais próxima do suporte? Bom, é o candle que a gente tem hoje. Ele permitiria uma entrada na superação da máxima então da terça-feira, com um stop provavelmente abaixo de 70 seria o ideal.
e com boas chances de buscar no curtíssimo prazo a faixa dos 74 e provavelmente até romper, já que vai numa forte tendência de alta. Em relação ao que aconteceu no intraday de hoje, bom, os papéis do setor cirurgia chamaram a atenção. A Gerdau apresentou um bom rompimento no candle das 11 horas, com bastante volume, e depois fez um pullback bem comportado. Foi uma operação fácil. Mais fácil ainda, na minha opinião, foi o rompimento de CSNA. A gente teve um rompimento de de linha d'água, tá? Que também alcançou o alvo, até chegou a romper esse suporte que eu intraday, o que sugere continuação agora do movimento de queda para o pregão de quarta-feira. Os Minas não chegou a oferecer nada. Vale também não ofereceu nada. No setor bancário não tivemos nenhum enquadramento muito significativo. Agora, Petrobras, para mim, fez um bom trade. Tivemos um primeiro movimento finalizado no candle que iniciou às 11. Então, esse primeiro movimento gerou a operação no candle que iniciou às 11 horas, rompendo essa região, permitindo um trade na ponta vendedora que foi fechado no leilão, né, na mínima do dia, tanto a PTR4 quanto a PTR3. CEMIG ofereceu um bom rompimento de primeiro movimento, tecnicamente estava bem enquadrado, mas a operação não fluiu para o lucro. A gente acabou sofrendo stop pela média móvel de 9, um pouquinho antes do leilão, mas com um prejuízo bastante pequeno. CER3, a gente mencionou então, né, o papel merecia atenção por estar rompendo aquela região de suporte no gráfico diário, e daí no intraday a gente viu esse primeiro movimento que foi rompido no candle da 1h15 da tarde. Dava para fazer a operação na ponta vendedora, a operação não fluiu, ela acabou sendo encerrada no leilão de fechamento praticamente no mesmo preço de entrada. Então, CEMIG e CER3, apesar dos bons sinais, não evoluíram. Na minha opinião, o trade mais bonito do dia de hoje foi SUSB5. A gente já acompanhava esse papel de perto nos últimos pregões, iniciou um movimento de alta aqui no gráfico diário depois de testar a faixa dos R$15, dentro de uma forte tendência de alta. Ontem passou o pregão inteiro andando dentro de uma consolidação, fechou com as bandas bem estreitas. Daí no bate-papo de abertura a gente estava transmitindo, teve abertura do mercado, e o SUSB5 chamou a atenção com essa barra elefante no começo do dia. A leitura que a gente fez foi a seguinte: ela estava um pouquinho distante da média móvel de 20 períodos, valia a pena aguardar um processo de gift, tá? E ele aconteceu. Já poderia se pensar em compras no gift a partir daqui, só que o gift bom é aquele que toca a média móvel de 21 períodos. A média não tinha sido tocada, então se quisesse antecipar essa entrada, para não perder de jeito nenhum o trade, era bom manter um stop abaixo da linha d'água, porque corria o risco do mercado daquela beliscada na mínima da barra elefante para buscar a média móvel de 20 períodos. Foi exatamente o que fez, e depois disso o papel deu o sinal de entrada através desses candles aqui, e fez um forte movimento de alta fechando na máxima, quase 4% de alta num papel que não tem uma volatilidade tão grande. Entrou bastante ouro no papel, expectativa de manutenção no movimento de alta. Então esse foi o trade mais bonito do dia. Beleza, era isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o pregão de amanhã, e não esqueçam do evento sobre capital protegido amanhã a partir das 18 horas.